Mês de abril, reflexão sobre São Sebastião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sebastião, apaixonado pelo reino de Deus, por Jesus e pelos irmãos. Iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos. Ó Deus, bondade infinita, razão de nossa esperança, pela intercessão do glorioso mártir São Sebastião, padroeiro nosso contra a peste, a fome e a guerra, nós os pedimos. Dai-nos a vitória contra a peste do erro e do vício. Saciai nossa fome com o gosto pelos ensinamentos da Santa Igreja. Defendei-nos na guerra contra as doenças da alma e do corpo, especialmente a Covid-19, para merecermos gozar convosco, em união perfeita e eterna, as alegrias da glória celeste. Por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Continuemos a nossa reflexão. A história de Roma teve início antes do nascimento de Cristo. Um povo laborioso e guerreiro foi conquistando os povos vizinhos. Formou-se um grande império, abrangendo Europa, norte da África e Oriente Médio. Estamos no ano de 300 depois de Cristo, época terrível para os cristãos. O imperador era chefe supremo, que mandava em tudo e em todos. Era adorado como Deus. Os cidadãos, desde o primeiro nobre até o último escravo, pertenciam ao imperador. Roma era um grande estado, mantinha tudo sob controle, tinha uma religião oficial. Os romanos adoravam vários deuses, que eram criação do homem para justificar suas paixões. Os deuses do Império Romano eram o poder, pelo qual todos lutavam, o orgulho de serem os dominadores do mundo, e a sensualidade, satisfação dos prazeres. O homem, longe do Deus vivo, do Deus de Jesus Cristo, torna-se idólatra. Os pobres, os humildes, corriam para serem batizados. Sentiam-se animados por grande esperança, ao ouvirem falar de um Deus único e justo, que a todos julgava por igual e com amor. Desde os anos 63, quando Nero era imperador, os cristãos foram quase sempre ininterruptamente perseguidos. De tempo em tempo, o imperador declarava o extermínio sumário dos cristãos. A perseguição ordenada pelo imperador Diocleciano iniciou-se em 23 de fevereiro do ano de 303, com o seguinte decreto: sejam invadidas e demolidas as igrejas, corte a cabeça de quem se reunir para celebrar o culto, sejam torturados os suspeitos de serem cristãos, queimem-se os livros sagrados em praça pública, os bens da igreja serão confiscados e vendidos em leilão. Por 3 anos correu muito sangue e não houve paz para os cristãos. Estamos nos anos 303. A igreja está fora de lei e perseguida. Sebastião era uma pessoa que sabia discernir. Desde muito novo, com a base que sua mãe lhe deu, foi percebendo que estava sendo imposto o contrário à proposta de Jesus Cristo. No silêncio e no anonimato, Deus foi preparando o coração de Sebastião para agir em favor da igreja.
Era em Jesus Cristo que Sebastião buscava o sentido do seu viver. Em grande e dura luta, procurava não trair seu Deus e amigo, porque quem persegue os cristãos perseguem o próprio Cristo. Sebastião foi um soldado, morava em Milão quando foi decretada a perseguição de Diocleciano. Sebastião era um fervoroso seguidor de Jesus Cristo. Tinha um forte espírito missionário. Queria transmitir, comunicar aos outros sua fé. Sebastião pensou muito nos que não teriam forças suficientes para resistir às perseguições, às torturas ou até à morte. Decidiu então ir para Roma. Desejava sinceramente dar testemunho de Cristo, mesmo que para isso fosse preciso derramar seu sangue, como tantos outros já estavam derramando. Fiel a este propósito, alistou-se no exército da milícia imperial. Para isto, manteve-se discreto a respeito de sua fé. Não encontrou dificuldades, visto contar com excelentes dotes físicos, além da riqueza dos dons espirituais. Mais que soldado do imperador, Sebastião era soldado de Cristo, a serviço dos irmãos e da fé. Esses itens estão no livro Vida de São Sebastião, narrada para o homem de hoje, de Pedro Cibolini. A perseguição contra os cristãos ontem. Analisemos. A perseguição dos cristãos hoje. Queimada de igrejas, pessoas colocando Jesus à frente, mas sendo perseguidas. Um dado muito importante da igreja, da Pontifícia Ajuda, a igreja que sofre. Em 10 anos, morreram 160 mil cristãos. E isso coloca que era um cristão a cada 5 minutos. Loucura. E vem um questionamento. Cristãos perseguidos. E se fosse você, se fosse eu? Na África, mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos. Mas vamos ouvir e acolher o Evangelho de hoje, que nos ajuda a perceber tudo isso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos destacar algumas palavras deste texto. Primeiro, essa proposta que Jesus faz. Felizes. Mas para que sejamos felizes, nós precisamos viver os valores, viver a proposta de Jesus. Jesus coloca que felizes os pobres em espíritos, felizes os aflitos, felizes os mansos,
Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos. Felizes os que promovem a paz. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Felizes quando são insultados e perseguidos. E depois Jesus ainda coloca: fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Então vejam bem, São Sebastião viveu tudo isto. E hoje ele está junto de Deus. Ele é o santo. Ele é aquele que procurou viver intensamente as bem-aventuranças. E nós hoje, o que podemos fazer? E se nós estamos vivendo as bem-aventuranças, nós também seremos felizes. Mas vamos refletir algumas questões aqui. Quando nós estamos diante do Evangelho, o Evangelho nos desinstala, incomoda e nos questiona? Isso é importante a gente perceber, que a palavra de Deus é vida e quer se tornar vida em nossa vida. E quando ela vai se tornando vida em nossa vida, nós nos desinstalamos. Nós ficamos incomodados, porque a gente percebe que precisa pôr essa palavra em prática. E a palavra de Deus nos questiona. Mas esses questionamentos que a palavra de Deus nos traz é para que nós possamos ter uma atitude, como São Sebastião teve. Sebastião viveu a fé. Sebastião procurou viver os valores do Evangelho. E por isso ele se tornou um grande missionário. Por isso ele teve a coragem de dizer um sim. E hoje somos nós convidados para isso. Podemos nos perguntar, em que a nossa sociedade é semelhante à sociedade em que Sebastião viveu? Será que a nossa geração tem semelhança com a geração da época de Sebastião? Lá em Roma, eles tinham como deuses o poder, o orgulho e a sensualidade. E hoje, o que nós podemos falar que são os deuses da nossa sociedade hoje? Dinheiro, sexo, tudo aquilo que vai desfigurando o ser humano. E muitos vão colocando para nós que é isso que vale a pena. Podemos nos perguntar, temos consciência de que muitos cristãos estão sendo perseguidos? E como nós estamos reagindo diante dessa perseguição de hoje? Você e eu estamos procurando conhecer de fato a verdade que é Jesus Cristo, o caminho e a vida que Ele é? E ainda fica uma pergunta para nos instigar um pouquinho. Existe perseguição à nossa igreja? Na época de Sebastião, Diocleciano decretou tantas coisas horrorosas. E hoje, será que nós também não estamos vivendo algo semelhante? Vou deixar essas questões para cada um de nós pensar um pouco. E vamos apresentar ao Senhor, por meio de São Sebastião, os nossos pedidos deste mês. Vamos pedir pela igreja sofredora e perseguida. Continuamos a pedir pela cura, conversão e santificação do clero, pela cura, conversão e santificação de todas as famílias. Imploramos ao Senhor o fim da pandemia. Pedimos ao Senhor que com seu Espírito toque nas nossas autoridades. E você agora, coloque uma intenção particular, aquele pedido que você quer fazer a Deus por meio de São Sebastião.
eu coloco pessoas amigas e queridas que estão nos hospitais, nas UTIs. Eu clamo misericórdia ao Senhor. E rezemos a ladainha de São Sebastião. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. São Sebastião, soldado romano, rogai por nós. Soldado de Cristo, rogai por nós. Modelo de todos os soldados, rogai por nós. Patrono dos militares, rogai por nós. Defensor da fé, rogai por nós. Defensor da Santa Igreja, rogai por nós. Defensor dos órfãos, rogai por nós. Defensor contra a fome, rogai por nós. Defensor contra as doenças contagiosas, rogai por nós. Defensor das pessoas contagiadas pela Covid, rogai por nós. Defensor contra a peste, rogai por nós. Defensor contra as guerras, rogai por nós. Defensor contra todos os males, rogai por nós. Modelo de fé, rogai por nós. Vós que fostes torturado com a lança, rogai por nós. Vós que fostes transpassado por flechas, rogai por nós. Conforto dos encarcerados, rogai por nós. Glorioso diante de Deus, rogai por nós. Vós que merecestes a glória do martírio, rogai por nós. Vós que fostes santo pela fé, rogai por nós. Nosso amável padroeiro, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, glorioso Mártir São Sebastião, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E peçamos a bênção ao Senhor nosso Deus, rico em misericórdia, o Deus da paz, que pela força do Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos, nos fortaleça e nos ilumine, agora e sempre. Amém. E que essa bênção venha sobre todos nós, porque esse Deus que nos ama, nos chama à santidade, e Ele quer nos ajudar a caminhar, derramando sobre nós as nossas bênçãos e graças. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Sebastião, rogai por nós.